Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Matheus Araújo, professor de literatura, trabalho aqui no YouTube e lá no Instagram com a leitura dos clássicos da literatura. E hoje vamos falar sobre dois autores dos quais eu gosto muito, dois autores que eu aprecio bastante. Para mim, são dois autores que representam muito, né? Um épico do mundo antigo e um épico moderno. Vamos falar hoje a respeito de Homero e Tolkien. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que Tolkien, esse autor, que muitas vezes é encarado como um autor menor, né? Tolkien muitas vezes é encarado como um autor menor, um autor de fantasia, um autor que só escreveu uma coisinha ali para criança, né? Só uma imaginação fantasiosa, interessante, mas que não tem nada a agregar, que não é alta literatura, que não produziu grandes livros. Eu vou mostrar a vocês hoje que, na minha opinião, essa tese está bem errada. Tá? O Tolkien ele não pode ser encarado como uma coisa separada, ou seja, não, tem a literatura, a alta literatura, os clássicos, e tem o Tolkien. Para mim, o Tolkien faz parte desses clássicos, desse grande cânone ocidental, né? Talvez esteja muito cedo para falar que ele é um clássico absoluto. Muitas de suas obras fizeram 50 anos de publicação há pouco tempo, né? Sei lá, o Silmarillion foi na década de 80, o Hobbit foi mais cedo, o Senhor dos Anéis um pouco antes também, mas as suas obras não têm tanto tempo assim, então talvez eu não possa defini-lo como um clássico absoluto, tal qual é o Homero. Mas eu quero falar a respeito dessas semelhanças entre esses dois autores, também para refutar essa tese de que Tolkien não é esse grande autor. Porque o que passa na cabeça de muita gente é o seguinte, e talvez possa passar na sua cabeça, possa passar na sua mente também, talvez você já tenha tido essa ideia. Tolkien escreveu livros que muito depois foram adaptados para o cinema, ali em 2001, 2002, 2003, pelo Peter Jackson, né? O Senhor dos Anéis, que é uma saga muito vista, muito aplaudida, muito admirada, mas as pessoas, quando vão assistir aquela saga, gostam, se divertem. No entanto, quando vai falar de literatura, geralmente as pessoas têm uma visão que, isso aqui não é tão grande quanto Dostoiévski, quanto Shakespeare e quanto tantos outros. Talvez o Tolkien não seja tão grande feito eles, realmente, mas é um autor que definitivamente não é apenas um autor de fantasia para crianças. Definitivamente não é um autor bobo, do qual só falou, né, o qual só falou a respeito de dragões, orques, elfos, guerras medievais, magos e etc. Não, na minha opinião, o Tolkien vai muito além disso e eu quero provar isso aqui para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender realmente é a seguinte: Tolkien, ele tinha um grandíssimo estudo de duas coisas importantíssimas para a obra dele. Um estudo de mitologia. O Tolkien sabia tudo de mitologia greco-romana, né? Era um leitor de Homero voraz, era um estudioso de Virgílio, por exemplo. Então ele sabia muito de mitologia greco-romana. Ele entendia muito de mitologia nórdica, né? Então isso é muito óbvio. A própria palavra Middle-earth vem de Midgard, que é a terra na mitologia nórdica. Você vai ver que ele tem conhecimento de mitologia egípcia. Você vai ver que ele tem muitas vezes inspirações em mitologia hindu, né? Então você vai ver que as castas hindus, elas se encaixam quase que perfeitamente com as raças presentes ali no universo do Tolkien. Você vai ter, obviamente, um sentido mítico da Bíblia, principalmente ali do Velho Testamento. Então o Tolkien vai pegar muito essa linguagem, principalmente no Silmarillion. O Silmarillion, ele vai realmente colocar essa linguagem do Velho Testamento. Começa com Havia Eru, o único, né? Parece no princípio era o verbo. Então você vai ver que existe até uma similaridade de linguagem. Então o Tolkien, ele tem uma influência mítica muito forte, ao mesmo tempo em que ele era um grande estudioso, né, da filologia, das línguas, da construção das línguas.
O Tolkien, desde muito jovem, ele começou a inventar línguas. Ele começou com uma brincadeira. Vou inventar uma língua aqui. Em um certo ponto da vida, a brincadeira começou a ficar séria demais. Ele se preocupava muito com a língua que ele estava criando, né? Se preocupava muito com a forma daquela língua funcionar, o que aquelas palavras iriam representar. Depois de um tempo, ele começou a pensar o seguinte: quem é que vai falar essa língua? Quem é que vai se comunicar através dessa língua? E a partir disso, ele começa a criar os elfos, os anões, né? A língua de Mordor, começa a criar, a inserir os homens nessa história, cria os hobbits e tudo mais. Então, esses dois fatores, a filologia e a mitologia, são indissociáveis da obra de Tolkien. Impossível você dissociar essas duas coisas. E por que muitas vezes a gente não entende Tolkien? Principalmente quem está estudando literatura, né? Quem gosta ali de Flaubert, quem gosta ali de Stendhal, de Dostoiévski, de Tolstói, né? Quem pega essa herança ali do romance realista do século XIX, né? Começando ali também no século XVIII, quem pega essa herança, né, do romance geralmente realista, vai olhar para Tolkien muitas vezes com maus olhos. Por que vai olhar para Tolkien com os maus olhos? Porque Tolkien não se encaixa nessa tradição. Tolkien está fora da tradição daquele momento. Veja, ele começa mesmo a escrever a sua obra ali na década de 20. Na verdade, até um pouco na década de 10 ele já escrevia algumas coisas, mas na década de 20 e 30 é quando ele começa a escrever para valer as suas obras, quando ele começa a dar início a Silmarillion, que é quando ele escreve o Hobbit, né, na década de 30, logo depois vem o Senhor dos Anéis, mais uma década só para essa obra. E veja, o que está ali vigente? O modernismo. O modernismo está ali vigente. E aí muita gente vai dizer, não, mas Tolkien é um medievalista. Certo, Tolkien é um medievalista, né? Ele vai pegar essa herança medieval, também essa herança mítica, porém ele só poderia fazer isso dentro do modernismo. Por quê? Apenas no modernismo você escolhe a qual tradição você pode pertencer. Antes disso você meio que ia seguindo a linha, né? Partindo de uma coisa e fazendo outra. O Tolkien, ele resgata a sua tradição de muito antes, de séculos antes. Ele escolhe a sua tradição. Então, o advento da obra do Tolkien só seria possível no modernismo. Antes disso, acho muito difícil. Então, o Tolkien, ele, querendo ou não, ele faz uso dessa liberdade moderna de escolher a sua própria tradição. E qual é a tradição que ele escolhe? Uma tradição mítica. Porque o Tolkien observa o seguinte: existe na Islândia, na Finlândia, em tantos outros países, um folclore bem, vamos dizer assim, organizado, bem montado, com material. Ele olha para a mitologia nórdica e fala, existe um material vasto aqui com o qual se pode trabalhar. Então ele lê vários contos, vários mitos, vários poemas antigos desses folclores e pensa o seguinte: está faltando isso para a Inglaterra. Ele vê que a Inglaterra não preservou isso de uma maneira tão forte assim. Ele vê isso na universidade, ele briga por isso na universidade várias vezes. E ele vê que está faltando alguma coisa ali. Poderia ser feito algo mais, poderia ser feito algo para além disso. Então ele começa a escrever suas obras também com esse intuito de resgatar uma tradição mítica e folclórica, inserindo isso no seu romance, né? No seu romance, e romance aqui eu utilizo como uma palavra que, de novo, não se aplica ao estilo de romance do século XIX, século XVIII, século XIX, mas ao romance medieval. A gente está falando de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, a gente está falando de O Jogral de Nossa Senhora, a gente está falando da canção de Rolando e etc. Tá? Então, a tradição na qual o Tolkien se insere seria a tradição desse romance medieval. Ele pega essa tradição do romance medieval, puxa ali elementos da mitologia, de todas as mitologias, e nesse balaio todo ele meio que cria um folclore para a Inglaterra, uma mitologia para a Inglaterra. Então veja que o Tolkien ele se insere numa tradição na qual ele mesmo escolhe se inserir, e é muito difícil, se você não conhecer o básico a respeito dessas questões, entender profundamente a obra de Tolkien. Mas por que Tolkien escolhe mitologia para trabalhar? Porque os mitos, principalmente falando aqui de mitos gregos, que é o assunto do vídeo de hoje, são histórias de cunho social, religioso,
que falavam sobre verdades universais. Antes dos mitos, na verdade, antes da filosofia, era isso que eu queria dizer, os mitos é que explicavam as verdades daquele povo. Depois, já com a decadência dos mitos, surge a filosofia. Mas antes, séculos antes, então os primeiros mitos vão datar aí de 1300 a.C., né, a mitologia grega, 1300 a.C. A Ilíada e a Odisseia só vão ser registradas em 800 a.C. Antes disso era só através dos mitos, as verdades, as histórias, vamos dizer assim, a filosofia do povo grego, a cosmovisão do povo grego, eram transmitidas através dos mitos. Ou seja, os mitos, apenas com histórias, revelam verdades universais e todo o povo precisa desse mito. Como o Tolkien viu que estava faltando isso para a Inglaterra, ele cria, através de uma linguagem mítica, essas histórias que vão contar a história do povo inglês. E bom, se a intenção de Tolkien é escrever a partir de uma linguagem mítica, obviamente ele vai se fazer uso dessas estruturas míticas dentro da sua obra. Então eu quero mostrar aqui para vocês a relação entre Tolkien e Homero. Partindo desse princípio que Tolkien é, antes de tudo, um mitólogo, como é que ele se relaciona com, talvez, o maior escritor que registrou mitos na história da humanidade, que é Homero, né? Como é que um se relaciona com o outro? Bom, a primeira relação que eu vejo é a relação entre o Hobbit e a Odisseia. Como é que essa relação se dá? Primeiro, a história da Odisseia, né, é a história de Ulisses, que está saindo da Guerra de Troia, né, está voltando da Guerra de Troia, ele passa 10 anos na Guerra de Troia e tenta voltar para casa. Bom, ele, por uma série de questões, ele acaba demorando 10 anos para voltar para casa novamente. E a estrutura da obra é o seguinte: ele vai passando por uma série de aventuras, enfrentando bruxas, gigantes, batendo ali com o deus do vento e ficando entre monstros e várias situações, até chegar a oponentes reais, né? Homens, vamos dizer assim, os outros oponentes também eram reais, mas homens que eram os pretendentes da sua esposa, Penélope, e retorna para casa, né? E reestabelece a ordem no lar. Qual é a história de um hobbit? Ele também sai em uma aventura, vive uma série também de acontecimentos, né, de aventuras com trolls, com gigantes de pedra, com dragões, com lobos, com orcs, com elfos, com várias coisas, né, de forma sequencial, sem que exatamente uma aventura tenha relação com a outra, de uma maneira bem episódica, aquilo que vai acontecendo. Vai lá, derrota o dragão, né, a companhia derrota o dragão é morto pelo Bard, o arqueiro. Ele resgata o seu tesouro, volta para casa e restaura a harmonia do lar. Então vocês vejam que existe algo muito similar aí. Por quê? Bom, porque você tem a história da ida, né, essas aventuras e o retorno. O retorno restabelece a harmonia do lar a partir das virtudes que foram adquiridas nesta jornada. É tanto que o subtítulo de O Hobbit é Lá e de Volta Outra Vez. Esse poderia ser facilmente o título também da Odisseia, né? Lá e de volta outra vez, do mesmo jeito que o título do Hobbit poderia ser um Odisseia na Terra-média. Então você tem aí uma correlação estrutural entre essas duas obras. Existem outras correlações. Por exemplo, Ulisses, ele é ardiloso, né? Ele é conhecido como o saqueador de cidades ou Ulisses, o de 1000 ardis. Ele é ardiloso, ele é enganador. Bilbo, qual é a função do Bilbo na companhia do tesouro, na companhia dos anões para buscar o tesouro e derrotar o dragão? É um ladrão, é ser um enganador. Você vê isso principalmente quando ele está lá conversando com o Smaug. Ele tenta enganar o Smaug, ele muitas vezes consegue enganar o Smaug. Ele tem essa lábia, ele é ágil, ele é pequeno. O Gandalf traz ele para a companhia justamente por conta disso. Então, essa questão do ardil, da agilidade, da enganação é muito comum aos dois personagens. Qual é a primeira coisa que eles enfrentam nas suas respectivas jornadas? Ulisses enfrenta Polifemo, né? O gigante Polifemo. Polifemo
é um ciclope, né? Ou seja, ele é um gigante de um olho só. Por uma série de questões, o Ulisses vai parar dentro da caverna desse ciclope e a pedra é muito grande, o Ulisses não consegue sair da caverna. E o ciclope vai lá devorando os companheiros de Ulisses. E bom, o Ulisses engana o ciclope, dizendo, vai tomar um vinho, toma mais um pouquinho de vinho. Ele vai enganando o ciclope, diz que o nome dele é Ninguém, e depois cega o ciclope. Aí quando o ciclope vai se queixar para os seus amigos ciclope, ele diz, olha, ninguém me cegou, ninguém me maltratou, ninguém me destruiu, maldito seja ninguém. Então é uma cena cômica e Ulisses acaba vencendo. Qual é o primeiro desafio enfrentado por Bilbo? É enfrentar 3 trolls. Os trolls estão lá tentando devorar os seus amigos. E qual é o objetivo de Bilbo? O primeiro objetivo dele é roubar os trolls. E aí os trolls acabam pegando os anões, indo devorar, o Bilbo fica escondido e o Gandalf vai lá e salva a pátria. E o Bilbo vai lá e rouba os trolls. O objetivo final, no fim das contas, acabou sendo conseguido, sendo alcançado. Cada um foi lá e fez aquilo que tinha que fazer. E esses 2 pontos da jornada, onde eles enfrentam gigantes que estão querendo devorar os seus amigos, numa cena cômica que é resolvida a partir de um ardil em ambos os casos. A cena para o Ulisses representa que ele vai ser amaldiçoado por Poseidon, porque Polifemo é filho de Poseidon e por isso que ele não volta para casa. Para Bilbo vai dar mais confiança para ele. Vai dizer, nossa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. É até legal, esse perigo, essa aventura é até algo legal, então eu realmente posso fazer isso. Ele ganha mais confiança, porque ele sai do condado totalmente desconfiado das suas próprias capacidades. Então as 2 coisas representam um ponto de partida na jornada de ambos os personagens. Você vai ter também semelhanças aí, por exemplo, entre os 2 mentores. O mentor de Ulisses é Atena, Palas Atena. Atena é a razão, ela sempre age ali meio à espreita, mas intercede por Ulisses junto a Zeus, fazendo com que Ulisses saia da ilha de Calipso. Ajuda Telêmaco, filho de Ulisses, a voltar para Ítaca e encontrar o pai que está chegando. Ajuda o próprio Ulisses a chegar em Ítaca, arma ele, etc, etc. Gandalf, o que o Gandalf faz? O Gandalf também representa a razão. Também move o personagem para a jornada. Também o ajuda de diversos modos. Em um certo momento, como a prova de que ele é a razão, ele diz o seguinte, olha, eu vou me afastar para ficar na companhia da única pessoa sã que está aqui. E quem é? Eu mesmo. Então a prova de que ele representa aí a razão. Então você vai ter 2 mentores que representam a razão, você vai ter esse personagem ardiloso, você vai ter essa jornada sequencial, com várias aventuras, você vai ter um final onde a harmonia do lar se estabelece a partir de virtudes adquiridas. Então você veja que existem várias e várias e várias semelhanças entre o Hobbit e a Odisseia. Também existem semelhanças, por exemplo, entre o Senhor dos Anéis e a Ilíada. Primeiro que os 2 são mais bélicos, são mais pesados, enquanto a Odisseia é uma aventura e o Hobbit também é uma aventura, tanto a Ilíada quanto o Senhor dos Anéis são mais pesados, mais graves, tem toda essa questão de guerra. Tem os conselhos de guerra, tem o conselho ali de Valfenda, tem aqueles conselhos, aqueles diálogos enormes ali no início da Ilíada, todo mundo discutindo sobre a questão da cólera de Aquiles e quem vai ficar com Briseida e etc, etc. Então, em termos de estrutura também é semelhante. Tem outra questão que é fundamentalmente importante, que fala sobre o pathos da guerra, a harmonia desse pathos da guerra, que para os gregos representando ali está o Aquiles, ele representa a harmonia no campo de batalha, a harmonia do pathos no campo de batalha, dessas paixões, a paixão pela batalha, e ele está fora da batalha. A cólera de Aquiles é o momento em que Aquiles se retira do campo de batalha por raiva. E quem é que está fora do campo de batalha? Quem é que está fora de onde ele deveria estar? Aragorn, que só vai retornar no Retorno do Rei, justamente no último livro. Então, no final, o guerreiro precisa retornar ao campo de batalha para restabelecer a harmonia e vencer o oponente.
Essas duas coisas são muito semelhantes em Homero e Tolkien. Igualmente, você vai ter a motivação dos personagens. A motivação principal em A Ilíada para que o Aquiles tome uma ação, para que ele retorne à guerra, é a amizade entre ele e Patroclo, né? Entre Aquiles e Patroclo. Patroclo acaba sendo morto por Heitor e Aquiles então decide voltar ao campo de batalha, derrotando Heitor, matando, dilacerando o pobre coitado do Heitor. Qual é o principal motor de O Senhor dos Anéis? Também a amizade entre Sam e Frodo. Então vejam que não são poucas as semelhanças entre Tolkien e Homero. Na minha opinião, a inspiração é muito clara, né? Inclusive isso está em documentos, tem trabalhos acadêmicos a respeito disso, né? Não aqui no Brasil, mas principalmente na Inglaterra. Se estiver aqui no Brasil, me apresentem, porque eu realmente não conheço. E só prova que Tolkien era um mitólogo por excelência, é um grande escritor, é o maior épico moderno que nós temos, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem qualquer questão a respeito aqui sobre Tolkien. A gente sabe que ele está sendo muito falado agora por causa daquela porcaria daquela série que está saindo. Envie esse vídeo para os seus amigos, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para que vocês recebam os próximos vídeos. Tá bom então, pessoal? Muito obrigado, tchau, tchau e até mais.